Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora e aproveite também e deixe o seu like. Vamos conhecer o caso de hoje? Alonzo Thierry Bronx nasceu em 19 de maio de 1980 em Topeka, no Kansas, filho de Billy Bronx e Maria Ramírez. Os pais de Alonzo tiveram 5 filhos e ele era o caçula da família. Alonzo era chamado carinhosamente pela sua família de O Bebê Surpresa. Alonzo cresceu em Topeka, mas tempos depois ele se mudou com a sua mãe para Gardner, no Kansas. Ele era conhecido como brincalhão, educado e com um bom humor. Ele adorava esportes, especialmente karatê e futebol. Alonzo trabalhava como zelador em uma empresa de limpeza e era muito dedicado ao trabalho. Na noite do dia 3 de abril de 2004, Alonzo foi a uma festa nos arredores de La Cygne, em uma zona rural, e ela ficava em média 1 hora de distância da sua casa. Ele foi acompanhado de seus amigos, Justin, Daniel e Tyler. Na festa tinha mais de 50 pessoas, porém o Alonzo era uma das poucas pessoas negras naquela festa. Durante a festa, aconteceu alguns insultos racistas, o que levou Alonzo a mais tarde entrar em uma discussão. A festa foi rolando e o tempo foi passando, e os amigos de Alonzo começaram a ir embora um de cada vez. Um foi embora e disse que era para o outro ficar responsável pelo Alonzo. O outro acabou indo para uma outra festa com outros amigos, pedindo um outro amigo para ficar responsável pelo Alonzo. E no final das contas, ficou somente o Alonzo e o Just na festa. Mas em determinado tempo, o Just sai para comprar cigarros e ele avisa o Alonzo que ele estava saindo para poder comprar cigarros, mas que voltaria para a festa. E o Alonzo até comenta com ele que queria que ele trouxesse também para ele aproveitar a viagem. Então o Just sai da festa, só que ao invés do Just pegar um caminho, um trajeto, ele acaba pegando a direção contrária e ele acaba se perdendo. Então ele liga para um amigo que estava na mesma festa para ele poder avisar o Alonzo, né, que o Just não conseguiria voltar a tempo. E como ele não conseguiria voltar porque demoraria muito tempo, ele ia aproveitar para voltar de novo para a estrada que ele estava anteriormente e seguir para casa. Então ele esperava que o Alonzo encontrasse uma carona para poder ir embora. No dia seguinte, no dia 4 de abril, durante a manhã, a Maria, mãe do Alonzo, foi procurar pelo filho, porém o Alonzo não tinha dormido em casa e nem estava em casa naquele momento. Como ela sabia que sempre que o filho saía, ele retornava para casa, sempre ele voltava para casa, então mesmo que se fosse muito tarde ou se fosse quase de manhã, ele sempre retornava. Então ela começou a ficar preocupada e começou a ligar para os amigos de Alonzo, perguntando se sabia onde ele estava, ou se às vezes ele tinha ficado para dormir na casa de algum amigo e esqueceu de avisar a mãe. Mas nenhum dos amigos dele sabia dizer onde ele estava. Falando com os amigos, ela descobriu que a festa tinha sido em uma fazenda, porém ela não foi lá de imediato. Ela foi até os policiais para poder fazer uma ocorrência de desaparecimento, mas eles a orientaram de que precisava ter no mínimo 48 horas para ela poder registrar essa ocorrência. E também que ele poderia ter sumido por conta própria, já que ele era maior de idade. Mas claro, conhecendo bem o filho, a Maria bateu o pé de que não, ele não faria isso, né? Que ele não sumiria por conta própria, não fugiria e não havia motivos para que isso acontecesse. Mediante isso, a família e alguns amigos começaram a buscar por Alonzo por conta própria. Então eles foram até a propriedade para poder fazer as suas próprias buscas. A polícia local, então, entra de fato nas buscas, mas eles só entram nessas buscas após alguns dias depois do ocorrido. Eles usaram helicópteros, cão farejadores e também mergulhadores. Vasculharam toda aquela área, só que a princípio não encontraram nada sobre o Alonzo, nenhuma pista e nem mesmo ele. Quase um mês depois, no dia 1º de maio de 2004, a família e os amigos organizam novamente um mutirão para poder buscar por Alonzo por conta própria.
Eles buscaram no mesmo lugar que os policiais haviam buscado anteriormente, e em menos de 1 hora eles conseguiram encontrar o corpo de Alonso. Ele estava deitado, totalmente vestido e preso entre uns galhos em um riacho raso que havia ali próximo à casa. E claro que era estranho, que era uma área que os policiais já haviam buscado e buscaram até com cães farejadores e não encontraram o corpo dele naquele local. A autópsia inicial não foi conclusiva, pois não havia fraturas, nem sinais de afogamento ou algum tipo de trauma óbvio. Então, a primeira autópsia ficou como causa indeterminada. E claro, pelo que eu falei anteriormente, né, como o Alonso era uma pessoa negra e que teve alguns insultos na festa, começou a surgir algumas teorias no sentido de que poderia ter a ver com esse discurso de ódio, que às vezes pelo fato dele ser negro ou então pelo fato dele ter confrontado essas pessoas que estavam fazendo esses insultos, como as pessoas estavam bêbadas, né, muito eufóricas, talvez tenha acontecido algo além da discussão que fez com que o Alonso perdesse a sua vida. Foi considerado como um crime de ódio para a família e também para o FBI, que achava que essa poderia ser a mais provável causa do crime. Em 2019, o US Attorney do Kansas reabriu o caso após repercussão gerada por um episódio da série Unsolved Mysteries, em junho de 2020. O FBI ofereceu uma recompensa de $100 mil pelas informações que levassem ao responsável. Essa nova análise foi feita pelo examinador da Força Aérea em Dover. Em julho de 2020, o FBI exumou o corpo para que fosse feita uma nova análise. O laudo concluiu que a morte foi um homicídio e não um acidente. Atualmente, o FBI continua investigando esse caso, porém não teve nenhum suspeito, não tem nenhuma acusação formal, nenhuma pista surgiu desde o dia em que eles encontraram o corpo do Alonso, nada além do que eles já tiveram, né, naquele dia. Então, depois disso, não teve mais nada sobre este caso. Mas ele permanece aberto e a recompensa que o FBI também havia, né, publicado, informado que estava ativa, continua ativa até os dias de hoje. Então, caso alguém dê alguma informação para o FBI sobre esse caso, que consiga levar até o responsável, ele tem direito a essa recompensa de $100 mil. Bom, e como eu falei aqui já anteriormente, existe uma série na Netflix que chama Mistérios Não Resolvidos, e o caso do Alonso está na primeira temporada, no 4º episódio, que se chama Sem Carona. Lá eles entrevistam os familiares, os amigos, para saber como foi a dinâmica desse dia. Então, caso você tenha interesse, vai lá dar uma olhada, lá tá muito completo esse episódio. Bom, e você, o que acha? Acha que realmente o Alonso sofreu um crime de ódio? E será que o corpo dele estava naquele local todo o tempo? Ou será que ele estava em um local diferente depois de todas aquelas buscas? Pode ser que a pessoa que cometeu esse crime tenha pensado que eles não iriam mais buscar naquele local, porque já havia sido 2 buscas, tanto da família quanto da polícia, e acabou deixando o corpo lá, talvez para ser levado pelo riacho, pelas águas. Ou será que ele realmente quis colocar ali para que o corpo do Alonso fosse encontrado naquele local, já que tinha muito tempo que ele estava desaparecido, então a causa da morte seria um pouco improvável de saber no laudo. Será que ele foi inteligente a esse ponto? Será que essa pessoa estava na festa? O que será que realmente aconteceu naquela noite? E esse foi o nosso caso de hoje. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, sugestões de casos novos aqui para o canal também. Eu vejo vocês no próximo vídeo.